Eu me chamo Rodolfo Cunha. Eu vou apresentar para vocês aqui o nosso projeto de extensão, que é a prevenção e tratamento do TDAH nas escolas municipais do Recife. É um projeto encabeçado pelo Laboratório de Cyberpsicologia da Unicap e é composto, né, pela equipe que tem os professores Veronique Donardi, Thailson Mariano, ambos são professores da graduação e da pós-graduação da Universidade Católica, e os estudantes de psicologia, Giovana Queiroga, Guilherme Gomes, José Felipe Cardoso, Vitória Castro, Vitória Apolinário e eu, Rodolfo Cunha. No tocante à justificativa desse projeto de extensão, nós podemos perceber que os distúrbios da atenção têm um forte impacto no bem-estar psíquico, emocional das crianças, gerando repercussões negativas em sua vida familiar, influenciando seus resultados escolares e alimentando uma baixa autoestima. Existe, portanto, uma premente necessidade de identificar e acompanhar as crianças escolarizadas que sofrem de TDA, que é o transtorno de déficit de atenção, ou de TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com a hiperatividade, para oferecer-lhes um acompanhamento que vise a melhoria dos seus problemas cognitivos. Antes de avançar, se faz necessário a gente comentar um pouco, falar um pouco sobre o TDAH, que é uma sigla que a gente escuta muito falar, cada vez mais está na mídia, mas que ainda pairam algumas dúvidas acerca desse transtorno. Os distúrbios do déficit de atenção consistem tanto na falta de concentração frente a uma tarefa sequencial repetitiva, que as crianças são naturalmente expostas, porque o processo de aprendizado se vale muito disso, né? Quanto em déficits mais graves, estejam eles acompanhados ou não de distúrbios de comportamentos como impulsividade ou a hiperatividade, que é o H, né, da sigla, como eu tinha falado. Podem afetar sujeitos de todas as idades, porém, as crianças sofrem particularmente as consequências de tal déficit, já que a dificuldade em permanecer atentas e a facilidade com a qual são distraídas por estímulos externos influenciam de modo negativo seu percurso escolar, abalando sua autoestima e estendendo o impacto ao âmbito familiar. Então, a família, por não saber, por não ter informação suficiente, acaba achando que a criança não tem interesse no estudo, é preguiçosa, quando, na verdade, essa criança está sofrendo muito pelos impactos que o TDAH proporciona no processo de aprendizado. O nosso projeto de extensão, ele propõe uma reabilitação cognitiva, então faz-se necessário a gente entender o que seria essa reabilitação cognitiva e, para tal fim, eu trouxe aqui alguns aspectos que considero importante acerca desse ponto. As reabilitações cognitivas têm por objetivo restaurar no sujeito sua confiança em sua capacidade em utilizar de modo acertado seu próprio pensamento, inserindo-se no espaço situado entre as psicoterapias clássicas, que a gente já conhece, e as reeducações. A reabilitação propõe ao jovem contextos de ações e de reflexões que permitem ao pensamento trabalhar sem o julgamento de adultos e permitem o desabrochar de seu estilo individual, a sua forma de fazer as coisas. O treino cognitivo, aplicado por intermédio de jogos sérios, que a gente vai ver um pouco mais à frente, apresenta potencial para se tornar uma intervenção de aprimoramento das funções executivas em pessoas diagnosticadas com um transtorno. E aqui, as funções executivas seriam a memória de curto prazo, a capacidade que a gente tem de resolver problema, de direcionar a nossa atenção e organizar o nosso pensamento para alcançar um objetivo, entre outras coisas.
Na interface que existe entre a reabilitação cognitiva e os jogos digitais, eu também trouxe aqui algumas coisas que são interessantes para a gente ir caminhando no entendimento do que é esse projeto de extensão. Os jogos sérios são softwares programados com as mesmas tecnologias avançadas dos videogames, mas cujo objetivo vai além da simples dimensão da diversão. Todos eles têm um objetivo, um porquê, têm uma finalidade de desenvolver certas habilidades. A reabilitação cognitiva propõe a promoção de melhoria das capacidades do sistema visual atencional, de estratégias de análise ambiental, de memória de curto prazo, de gerenciar simultaneamente múltiplas tarefas e pensamento proativo. E se a gente observa bem, todas essas habilidades são importantes no processo de aprendizado de uma criança. Eles promovem também uma integração da cognição mais eficaz do que nos exercícios com papel e lápis ou em manipulação de objetos, facilitando a construção de uma relação paciente-terapeuta efetiva, promovendo engajamento e compromisso. A gente percebe também que muitas pessoas que possuem o transtorno têm a capacidade de passar horas a fio diante de um videogame, porque esses videogames, eles estimulam, eles atraem, eles prendem a atenção e, consequentemente, engaja muito mais. Então, esse é um dos nossos grandes objetivos, um motivo de utilizar a questão dos jogos digitais para essa reabilitação cognitiva. E tudo isso será feito através do PIM, jogo digital idealizado pela professora Veronique para reabilitação dos processos atencionais, realizado pela startup Guilda. Falando um pouco do projeto, o presente projeto visa oferecer um acompanhamento diferenciado sobre o TDAH. Através da reabilitação cognitiva por jogos digitais, as crianças, pais e educadores das escolas municipais do Recife. Para tal, propomos as seguintes etapas. No primeiro momento, organizar rodas de conversa sobre o TDAH com pais e educadores, afinal, muito se fala, mas muita dúvida também se tem. Depois, disponibilizar para os alunos a aplicação de psicodiagnóstico dos distúrbios de déficit da atenção e oferecer um percurso de reabilitação cognitiva aos alunos selecionados, para poder impactar favoravelmente e duravelmente seu percurso escolar, seu bem-estar psíquico e emocional e sua vida familiar e social. Temos como objetivo geral oferecer um acompanhamento completo sobre o TDAH às escolas municipais da cidade do Recife. E como objetivos específicos, disponibilizar para os alunos a realização de psicodiagnósticos por profissionais qualificados, oferecer um percurso de reabilitação cognitiva dos distúrbios do déficit de atenção aos alunos que forem selecionados como beneficiários e realizar rodas de conversa sobre o TDAH com pais e educadores. Nossa metodologia se dará da seguinte maneira. Primeiramente, faremos um contato com a Secretaria de Educação e com os estabelecimentos de ensino fundamental da cidade do Recife. Depois, explanação do projeto aos pais responsáveis e educadores, seguindo com a seleção dos participantes pelos professores responsáveis pelo projeto, continuando com a realização de testes psicodiagnósticos do TDAH com as crianças selecionadas, a efetuação do percurso de reabilitação cognitiva, cada um com duração de 3 meses, e finalizando, serão efetuados os retestes após a reabilitação para confirmar a melhoria das crianças. E nesse ponto é importante frisar que os professores responsáveis pelo projeto estarão presentes em todas as atividades realizadas pelos alunos. Haverá uma reunião semanal para supervisão e elaboração das experiências. Como resultados esperados, nós temos a pretensão de impactar de forma positiva na luta contra a exclusão e a discriminação ligadas ao TDAH, que a gente sabe que acontece, colaborar com a formação dos professores e educadores do ensino escolar na cidade do Recife e colaborar com a qualidade de vida dos alunos e de suas famílias. Teremos também produtos técnicos a partir diante de toda essa jornada, trazer alguma coisa empírica para a sociedade. Uma delas seria a cartilha,
né, um recurso informativo com o objetivo de oferecer uma pesquisa detalhada do TDAH, explicando suas causas, sintomas e o impacto na vida cotidiana. Os ciclos de reabilitação, oferecer 10 percursos de reabilitação cognitiva, de 10 sessões cada, assim como diagnósticos prévios e avaliações da melhoria do distúrbio. Um podcast, recurso educativo e dinâmico para apresentar informações atualizadas sobre o TDAH, formas de reabilitação cognitiva e como jogos digitais podem ser usados como ferramentas no tratamento do transtorno e, quiçá, uma expansão, dar continuidade ao projeto com a intenção de expandir cada vez mais escolas, expandir para cada vez mais escolas municipais do Recife. Então, de forma geral, esse é o nosso projeto de extensão, é a isso que nós nos destinamos e temos a intenção de alcançar o êxito. Agradecemos a oportunidade e ficamos à disposição. Um abraço, tchau, tchau.